meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, saudações na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador. Olha, estamos aqui novamente para dar prosseguimento ao nosso ensino da Palavra de Deus. Nós estamos, em especial, estudando o livro de Mateus. E, obviamente, é um livro maravilhoso que dá abertura aos trabalhos aí do Novo Testamento, da nova aliança com o Senhor. E nós estamos já no capítulo de número 14 e hoje concluiremos este capítulo em nome de Jesus. Nós queremos relembrar aos irmãos que na semana passada nós estivemos falando sobre o episódio que envolveu aquela experiência extraordinária de Jesus Cristo andando sobre as águas para encontrar com os seus discípulos no mar da Galileia. E Jesus foi confundido com um fantasma, mas logo se identificou e Pedro teve a intrepidez de pedir que ele pudesse encontrar com Cristo, e Cristo o autorizou, e ele teve a experiência de caminhar também sobre as águas. Eu quero dar aqui as boas-vindas a você, quero te pedir que você aproveite para fazer a sua participação aqui no chat, coloca aí o seu comentário, coloca as suas observações. Então seja bem-vindo, você e todos os seus amigos e familiares, a este estudo bíblico. Vamos lá para o texto sagrado, para o texto da Bíblia. Eu te convido a ter a sua Bíblia aí presente na sua mão, aberta. Se porventura você está ouvindo esse estudo lá da cozinha, lá da sala, se você está deitado, eu te convido a largar secundariamente o que você estiver fazendo e venha para frente da televisão ou do seu celular, para tudo, porque é hora de estudo bíblico. Pega também o seu caderninho de anotação para você anotar tudo e fique aí conectado para que nós tenhamos o melhor aproveitamento. Mateus capítulo 14, verso de número 34 em diante, nós vamos ler até o verso 36, e o estudo de hoje vai ser em cima desses 3 versículos. Vamos lá. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Verso 35, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos os que tocaram ficaram sãos. Amém? Que o Deus dos céus, que o mesmo Espírito Santo que moveu Jesus Cristo nesta obra missionária, possa iluminar nossa mente e coração para este ensino, no nome santo de Jesus. Olha só, meu irmão, minha irmã, que texto maravilhoso, que texto profundo, que experiência missionária extraordinária Jesus Cristo estava vivendo aqui, amados, e nos ensinando. Eu quero dizer para você, eu quero que você preste bem atenção nesse estudo. E eu vou novamente insistir. Se você estiver fazendo alguma coisa secundária, pare de fazer isso. Se você estiver com o celular na mão e a tela do ensino aqui na televisão, no seu Smart TV, e você passando Facebook, WhatsApp, para. Se você estiver picando frango aí na cozinha e ouvindo, para. Se você estiver deitado, balançando o pezinho, olhando para o teto, para.
eu quero que você preste atenção nesse estudo, porque eu acredito, como ministro da palavra, que Deus tem coisas tremendas para falar com você nesta noite, neste ensino, através deste texto sagrado. Para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui, é preciso fazermos aqui uma avaliação dos fatos que antecederam até chegar neste episódio. Quem está acompanhando o ensino já rapidamente vai se identificar. Nós falamos sobre a morte de João Batista, como ele fora decapitado, e no final deste ensino, Jesus Cristo fora notificado da morte do profeta, do seu primo, do homem de Deus, que morreu por falar a verdade. E quando se, humanamente falando, esperasse que Jesus Cristo ficasse abatido e que ele reclamasse com seus discípulos, ficasse lá reclamando a má sorte de ser um homem de Deus e sermos perseguidos por aqueles que odeiam. Não, Jesus Cristo sai com os seus discípulos para o deserto, para um lugar distante, e posteriormente ali encontra com a multidão que o seguiu, e Jesus Cristo opera curas e milagres na vida daquelas pessoas, daquela multidão. Vocês lembram dos ensinos anteriores que Jesus Cristo operou o milagre da multiplicação dos pães, e só de homens cerca de 5.000 pessoas alimentaram da multiplicação milagrosa dos 5 pãezinhos que estavam com o menino. Posterior a isso, Jesus Cristo leva os seus discípulos a ter uma experiência a sós, entram no barco e os compele, o texto diz compeliu, ou seja, insistiu, os empurrou para aquela experiência, e eles então foram, e o vento era contrário, eles remaram a noite toda e não conseguiam chegar. Jesus Cristo foi ter uma sós com Deus no monte. Posterior a isso, Jesus Cristo foi encontrar com seus discípulos, mas ele não pegou um outro barquinho, ele foi caminhando sobre as águas e entrou no barquinho após dar a experiência de caminhar sobre as águas ao apóstolo Pedro. Quando ele entra no barco, se fez bonança, e então eles completam a viagem e chegam nos termos dos Gadarenos, que está no verso 34. Então, estando já do outro lado, ou no outro lado, no mar da Galileia, chegaram à terra dos Gadarenos, a terra de Genezaré. E o mais importante que eu quero relembrar com vocês é que existem lições extraordinárias a serem retiradas deste fato, deste acontecimento. O evangelista Mateus, ele registrou esta história no capítulo 8, no verso 28, a primeira viagem que Jesus havia feito lá na terra dos Gadarenos, porque essa já era a segunda viagem. Aqui do capítulo 14, verso 34, é a segunda ocasião que Cristo foi aos termos dos Gadarenos, porque na primeira ocasião, nós inclusive demos esse estudo aqui na igreja, quando não existia transmissão online ainda. Capítulo 8, no verso 28, ele vai contar para nós, olha aí, para você ver, a cura de 2 endemoniados gadarenos. Jesus Cristo, na primeira ocasião, no capítulo 8, viajou para os termos dos Gadarenos, e lá ele encontrou com 2 endemoniados, que moravam nos cemitérios, que moravam nas covas, e que tudo que eles usavam para manietá-los, eles rebentavam, e eles eram violentos para com as pessoas tinham medo de passar nos termos onde eles
habitavam, porque eles eram violentos com as pessoas e ninguém podia ir com eles. Jesus Cristo, ao chegar naquele lugar, expulsa aquela legião de demônios que estava naquele homem. E você recorde comigo que ele autoriza, ele permite que aqueles demônios se apoderassem de uma manada de porcos que estava nas redondezas. E aqueles porcos, então, possuídos por aquele espírito maligno, eles então precipitaram-se no mar e morreram. E aqueles que cuidavam dos porcos, os porqueiros, eles foram atônitos para a cidade para avisar do que tinha ocorrido. E eles contaram os dois fatos. Contou que Jesus expulsou o demônio daqueles homens violentos, daqueles homens doidos, mas também que permitiu que esses demônios entrassem nos porcos e os porcos precipitassem. Olha para você ver no capítulo 8, verso 31. Depois que eles contam essa história para eles rogaram, olha, então, aliás, aqui no caso fala sobre os demônios pedindo autorização de Cristo para entrar nos porcos. Lá, mais no finalzinho, no verso 34, melhor dizendo, onde eu queria citar para você. Então, a cidade toda saiu para se encontrar com Jesus e vendo-o, lhe rogaram que retirasse da terra deles. Em outras palavras, eles expulsaram Jesus dali. Eles expulsaram Jesus. Jesus opera a cura daqueles endemoniados, expele aqueles demônios e depois disto, ele permite que os demônios vá para as manadas de porcos. Mas o povo, dando mais importância à perda que eles tiveram dos porcos do que a libertação que aquela terra teve dos gadarenos, dos endemoniados, dando mais importância ao fato negativo, eles então expulsaram Jesus. Primeira lição que eu quero dar para você aqui, olha. Primeira lição que este episódio vai trazer para mim e para você. Existem situações na nossa vida, existem momentos na nossa vida, que para você ganhar uma coisa, você tem que perder outra. Para você conquistar algo, você tem que abrir mão de algo. Ou, quando você alcançar uma coisa, você vai perder outra. Quando você obter uma vitória, isto pode gerar uma aparente derrota em outra situação. E você será desafiado a fazer a sua escolha. Você vai ficar feliz com a vitória, ou você vai ficar decepcionado, porque teve a vitória, mas teve que abrir mão de alguma coisa. E é o que você der valor, é que vai determinar a tua conquista. Porque aqueles moradores daquela região, eles tiveram as duas situações. Eles tiveram a libertação do gadareno, aquele homem que oferecia perigo para todo mundo, mas ao mesmo tempo tiveram a perda dos porcos. E pesando isto na balança, eles ficaram muito mais assustados, ou preocupados, ou afetados com o prejuízo financeiro que eles tiveram dos porcos, do que felizes com a libertação daquela pessoa que estava ali agora vivendo uma nova vida. É isso que eu quero, e é isso que o texto nos chama a atenção, e muitas das vezes é isso que Deus propõe para nós. Para que você mude de vida, para que você ganhe o céu, você tem que abrir mão de coisas aqui na terra. Em especial, por exemplo,
para que você possa ganhar a paz com Deus, o perdão com Deus e a reconciliação, você tem que abrir mão dos prazeres mundanos. Eu não disse que você tem que abrir mão dos prazeres que Deus te dá. Eu disse para você abrir mão da deturpação dos prazeres. Não significa que você estar com Cristo, você nunca terá prazer na vida, que você nunca terá permissão de desfrutar de alguma coisa boa ou de algum prazer, mas significa que você vai alcançar o prazer pelas formas corretas, pela forma de Deus, não pela deturpação da moralidade, da ética, dos princípios e da norma das leis de Deus. Deus quer te dar paz, Deus quer te dar a vida eterna, Ele quer te dar o céu, mas Ele te pede que você abra mão de alguns costumes, alguns hábitos, algumas coisas ruins que existem na sua vida. Esta é a manada de porcos que tem que morrer na sua vida. Esta é a manada de porcos que você tem que deixar embora. Agora, se você ficar mais triste com Deus por causa das coisas que você vai perder, em detrimento das coisas que você vai alcançar, então você não merece o céu. Então eu não mereço o céu. Quando eu dou mais valor para a manada de porco que foi embora, do que com as virtudes gloriosas do poder de Deus na minha vida, então eu não mereço Cristo mesmo. Então eu não mereço as coisas de Deus. Se eu não consigo abrir mão das coisas ruins que me escravizam, que aparentemente me trazem lucro, mas na verdade só me traz prisão de alma, prisão de mente, se eu não estou disposto a abrir mão disso tudo, então eu não estou pronto para o céu. Porque Deus quer te dar o melhor, mas Ele quer jogar essa manada de porcos no mar e limpar a sua vida, e Ele vai permitir que você faça uma escolha, e foi isso que Ele fez. Ele permitiu que os gadarenos fizessem uma escolha. Olha, o evangelista Marcos, ele fez uma descrição muito interessante, e eu quero que você vá lá comigo. Olha aí, Marcos capítulo 5, verso 15, nós estamos em Mateus, Marcos, vai um pouquinho para frente aí, olha, Marcos capítulo de número 5, verso 15, falando deste fato, os gadarenos, na minha Bíblia aqui, inclusive o subtítulo é: os gadarenos rejeitam Jesus. Olha para você ver, final do verso 14, então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram, olha para você ver, os moradores da cidade saíram, quando ficou sabendo das notícias, saíram e viram o endemoniado, ou seja, o ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Bom, até aí beleza, eles respeitaram. Quando eles viram aquela cena, eles devem ter, gente, mas aquele ali é o louco que está sentado comportadamente, está com roupa, porque ele rasgava as roupas todas, ele vivia estribuchando no chão, vivia correndo atrás das pessoas, batendo, está sentado, vestido e em juízo perfeito, batendo papo com os discípulos, batendo papo com Jesus, não está brigando, não está xingando, não está nada. Aí eles temeram. Porém, olha no verso 16 de Marcos, os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. Aqui que está. Olha como é que começa então a mudar o quadro. Primeiro eles temeram, né? Eles ficaram assim: eu preciso entender o que aconteceu. E aqueles que estavam ali, os que cuidavam dos porcos, que viu
o fato, que presenciou, eles contaram, não, de fato, ele chegou aqui, conversou com os endemoniados, tiveram um diálogo lá, mas de repente os porcos, parece que ele autorizou os espíritos a ir para o povo, e os porcos ficaram possuídos e caíram todos no mar. Verso 17, quando contaram para eles, os moradores, acerca dos porcos, verso 17, e entraram a rogar-lhe. Sabe o que é rogar? Rogar significa suplicar com veemência, clamar, pedir, insistir, que se retirasse da terra deles, como que diz, por favor, saia daqui, nós não te queremos aqui. Como que diz assim, você fez uma coisa boa, mas você trouxe um prejuízo muito grande para nós, você não pode ficar aqui, some daqui. Aí no verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhes, o que fora endemoniado, o ex-endemoniado, suplicaram que o deixasse estar com ele. Quando Jesus entra no barco com seus discípulos para ir embora, o ex-endemoniado vai até ele e suplica, mestre, por favor, me permite ir embora contigo, me deixa ir com você, o que eu vou fazer aqui nessa terra? Eu não tenho nada que fazer aqui. Mas, verso 19, Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe. Jesus, então, lhe deu uma ordenança. Sabe o que significa isso? Jesus lhe passou uma missão, lhe passou uma tarefa. Você não vai comigo, mas eu vou te dar uma tarefa, vou te dar uma missão. Aí ainda no verso 19, diz, vai para a tua casa, para os teus. Aqui vem a nossa segunda lição de hoje, viu? Segunda lição de hoje. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Amém? Olha, irmãos, embora a própria palavra de Deus diz assim, o profeta não tem honra a não ser na sua própria terra ou na sua própria casa. Mas não significa que por consequência disto a gente deve ignorar a nossa terra, ignorar a nossa casa. Não significa isso. Neste caso aqui, o endemoniado recebe a cura e quis ir embora dali, mas o Senhor Jesus disse para ele, não, você não vai embora, você vai para a sua casa, você vai para os teus, e quando você chegar lá, você vai dar testemunho para eles, de tudo aquilo que Deus fez por você, você vai contar a vitória de Deus na sua vida. Em outras palavras, Jesus Cristo estava ensinando aquele gadareno a começar uma nova história, voltando para a sua parentela e, por consequência de estar com os seus, ganhar primeiro os seus, para que estes pudessem dar glórias a Deus pelo livramento e pela libertação. Eu quero imaginar com você, comigo, como é que foi o segundo dia do ex-endemoniado na terra. Imagina você comigo. Primeiro dia, Jesus Cristo chegou, operou o milagre, entrou no barquinho, mandou ele voltar para casa, e aí Jesus foi embora. Aí o gadareno, eu vou dormir nas covas? Não. Eu vou dormir no relento? Não. Eu vou para a casa do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, eu vou voltar para a minha família, conforme o Senhor falou. Eu quero que você imagine comigo esse ex-endemoniado voltando para casa. Raciocina comigo ele entrando e todo mundo olhando ele assim, ó, meio de oi atravessado. Pensando assim, daqui a pouco ele começa a quebrar a casa, daqui a pouco ele começa a quebrar as panelas, quebrar os pratos, daqui a pouco ele começa a bater em todo mundo, chutar o cachorro, porque ele sempre foi assim. Mas aí, eu quero imaginar o dia a dia naquela casa. Chega na hora certa, ele quer tomar um banho.
Aí ele pega e vira para quem é responsável lá, fala, olha, que hora que sai a comida aí, eu estou com fome. Coisa que há muito tempo ele não fazia. Aí deu a hora de dormir. Eu quero imaginar todo mundo indo dormir, mas a galera tudo assim, ó, zoião, porque o ex-endemoniado está na casa. Aquele que batia em todo mundo e dormia no túmulo, está na casa. Aí alguém pega e escuta, não, está dormindo mesmo, aí vamos dormir. Passa a primeira noite, todo mundo imaginando, eu quero só ver que hora que ele vai começar a quebrar tudo. Aí chega no outro dia, de manhã, ele acorda, bom dia mãe, bom dia pai, bom dia meus irmãos, bom dia, como é que tá? Estou imaginando, raciocina comigo. E todo mundo assim, cabreirinho, né? Tipo assim, esperando, vamos ver se esse milagre tem tempo de duração. De repente Jesus fez um milagre que vai durar aí 3 dias, 4 semanas ou algumas horas. E de repente, aquele ex-endemoniado começa, gente, eu quero contar um negócio para vocês. O quê? Eu fui liberto, Jesus fez uma obra na minha vida, Ele transformou o meu dia. Então eu quero orar nessa manhã, antes de nós tomarmos o café, antes de nós comermos o pão, eu quero dar graças a Deus pela minha libertação. Como eu sou feliz a Deus, como eu amo vocês, como eu estou feliz de estar aqui de novo. Aí todo mundo tem que se render a esse testemunho. E aí alguém pergunta para ele, você não está com raiva de ninguém não? Você não está querendo quebrar o prato? Você não está querendo bater em ninguém não? Não, de jeito nenhum. Eu nunca fiz isso da minha vontade. Eu não sei o que apoderou de mim que fazia isso, mas eu não, eu amo vocês, eu quero. Então o dia a dia foi passando, e aí eu quero imaginar vocês, ele visitando os parentes, todo mundo desconfiado, todo mundo olhando assim, falando assim, meu Deus, será que é verdade? E a notícia foi espalhando, porque o pessoal achava que aquele ex-endemoniado, qualquer dia desse ele ia dar uns esparramo de novo. Ele ia ter uma recaída, e ele não teve recaída. Então o povo, com o tempo, começou a entender que o que Cristo faz é para sempre, aleluia. O que Cristo faz não tem prazo de validade, não desgasta. A obra que ele faz está feita. Se ele fechou aquela porta para aquela legião, então aquela legião nunca mais entraria naquele homem. E o povo então começa a falar, escuta, fala para nós, como foi conversar com esse Jesus, porque a gente não teve tempo, o povo começou a expulsar ele, ele entrou no barquinho e foi embora. Aí ele deve ter dito para as pessoas assim, olha, eu nunca ouvi alguém falar como aquele homem, eu nunca vi um semblante tão sereno, eu nunca tinha sentido tanta paz na minha vida. Quando eu fecho os olhos, eu lembro daquele semblante, eu lembro daquele sorriso, eu lembro daquela mão que me tocou, que coisa maravilhosa, eu ainda sinto a presença dele aqui. Então o povo começou a ficar, gente, por que nós expulsamos aquele homem? Por que nós não deixamos ele ficar mais tempo aqui conosco? E eu quero imaginar com vocês que aquele povo daquela época ficou desesperado para que Jesus voltasse. E eu imagino, vamos colocar nossa imaginação aqui para funcionar, que muitos deles começaram, nossa, já pensou se ele fizesse a mesma obra, fulano lá está doente, se ele tivesse aqui ele poderia orar para fulano. Não, ir na casa de Beltrano que tem aquela pessoa doente lá, e na casa de outro que tem aquele, quem dera se ele pudesse voltar, como que a gente faz? E aí eu imagino que eles deveriam começar a, meu Deus, permita que aquele homem volte aqui de novo. Eu imagino, irmãos, que aquelas pessoas caíram em si, que eles fizeram a escolha mais errada da vida deles, foi ter expulsado Jesus das terras deles. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, existem muitos familiares nossos, existem muitos amigos nossos,
que já expulsaram Jesus da vida deles. Eu quero acreditar que existem pessoas hoje que já perderam a oportunidade de ter Jesus em sua vida, mas por causa dos prazeres do mundo, por causa das vantagens do mundo, preferem ficar com o mundo. E quando caem em situações terríveis, essas pessoas têm que recorrer de novo a Jesus. E começam a dizer: ai, quem me dera se Jesus voltasse. Quem me dera se Ele me desse uma outra chance. Bem que Ele poderia voltar. Se Ele voltar, eu trabalharia de uma forma diferente. Meus irmãos, eu quero lembrar a vocês que nessas duas ocasiões que Jesus Cristo intentou em ir em Genezaré, tanto no livro no Mateus, no capítulo 8 de Mateus, quanto no capítulo 14, que foram épocas distintas. No capítulo 8 ele foi a primeira vez, e no capítulo 14 ele voltou a segunda vez. Nas duas ocasiões, quando eles estavam no mar da Galileia, uma grande tempestade se levantou contra eles. Logo na primeira, olha para você ver, capítulo 8, verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Desta vez Jesus foi na frente, e os discípulos foram e entrou no barco com ele. Da segunda vez, Jesus mandou os discípulos na frente, e ele ficou na retaguarda. Verso 24, capítulo 8. E eis que sobreveio no mar da Galileia, uma grande tempestade, de sorte que o barco, ele era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Na primeira vez que eles tentam cruzar o mar da Galileia, uma grande tempestade se levantou contra eles. E Jesus dormia tranquilamente em meio à tempestade, porque ele sabia a origem daquela tempestade. E os discípulos lutando ali para poder tentar chegar do outro lado. Na segunda vez, olha aí, no capítulo 14, que nós estamos analisando, no verso de número 24, olha aqui para você ver, 14, 24. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Um grande vendaval se levantou contra, e os discípulos remavam e não conseguiam avançar, não conseguiam chegar no seu objetivo. Não é coincidência, irmãos, não é coincidência. Nas duas vezes que Jesus tentou chegar à terra dos Gadarenos, todas as duas vezes o mar se agitou, os ventos, os vendavais se agitaram para impedir que ele chegasse na terra dos Gadarenos. Isso não aconteceu por acaso, porque o reino das trevas sabia muito bem o que Jesus ia fazer do outro lado. O grande missionário Jesus, que ia sair do Brasil para a África, ou para a Ásia, ou para outras partes do mundo, o grande missionário Jesus foi para a terra dos Gadarenos na primeira vez, para expulsar uma legião de demônios, e não só libertar uma vida ou duas vidas ali, e libertar aquele povo de um trabalho de escravidão, mas também levar o poder de Deus, o evangelho do reino de Deus a muitas pessoas.
E o mar se levantou porque principados, legiões de espíritos malignos se levantaram para impedir. O que eu quero dizer com isso, ou o que o texto também nos chama a atenção para que nós possamos aprender neste ensino, nesta ocasião, é que muitas vezes, quando você está perto de realizar uma grande obra para Deus, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você está perto de realizar uma grande obra de Deus, o inimigo vai se levantar com fúria, e ele vai fazer de tudo para você não alcançar os seus objetivos, para você voltar da metade do seu caminho. Quando você estiver perto para receber uma grande bênção, lutas podem se levantar contra a sua vida. Muitas tribulações podem levantar para desviar você do foco, para roubar a sua fé e fazer você desanimar e fazer você voltar atrás. Mas Jesus Cristo, na primeira vez, ele estava no barquinho, mas estava dormindo e deixou os seus discípulos pelejando. E os discípulos não perceberam que aquele vendaval, aquela tempestade, ela tinha origem espiritual. E aí eles foram acordar Jesus. Jesus os repreende, dizendo: homens de pequena fé, por que vocês não repreenderam isso aí? Aí Jesus vai e repreende no capítulo 8, olha aí, verso 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E os seus discípulos maravilharam-se, os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus Cristo repreendeu aquela legião de demônios que estava tentando impedir que ele chegasse na terra dos Gadarenos, porque Jesus ia realizar uma grande obra de libertação naquele lugar. Ele ia pôr o pé naquele solo, e todo lugar onde a planta do teu pé tocar, aquele lugar será abençoado. E Jesus foi para uma terra amaldiçoada, dominada por espíritos enganadores, que escravizavam o povo. Jesus foi ali para libertar aquele povo. Toda vez que você estiver fazendo um esforço evangelístico, um esforço missionário, um esforço para levar a palavra, coisas vão se levantar, dificuldades vão se levantar contra você, para fazer você impedir de chegar lá, para tentar desanimar você. Na segunda ocasião, os discípulos remavam e não chegavam lá. Acontece, meus irmãos, que Jesus Cristo, o texto nos diz que quando ele entrou no barco, se fez grande bonança. E aí os discípulos disseram: verdadeiramente este é o Filho de Deus. E quando ele chega naquela terra, olha no verso 35, reconhecendo os homens daquela terra, eles reconheceram e saíram avisando todo mundo: gente, sabe quem está aqui de novo? Aquele Jesus de Nazaré, aquele que veio aqui e expulsou o demônio daqueles jovens, aquele que libertou aqueles jovens, e nós demos mais valor para os porcos do que para ele. Esse Jesus voltou. E o texto nos diz, irmãos, que eles foram por todas as cidades circunvizinhas e avisou todo mundo. E grande multidão concorreu para o lugar onde eles estavam. O texto de número 36, o verso 36 diz assim, olha: e lhe rogavam que se ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes. E todos os que tocaram ficavam curados. Aqui faz nos lembrar, irmãos, daquela passagem da mulher do fluxo de sangue, que
ela acreditou que se ela tão somente tocasse nas orlas das vestes de Cristo, seria suficiente para que ela fosse curada. E aqui, novamente, em gesto de humildade, em postura de humildade, como quem diz assim: o senhor não precisa dar muita importância para nós não, porque da primeira vez que o senhor veio aqui, nós te desprezamos. O senhor nem precisa. A única coisa que o senhor precisa fazer, permita que nós toquemos a orla das suas vestes, e nós seremos curados. E Jesus permitiu. E quando Cristo permitiu, o texto diz assim: e todos os que tocaram, ficaram curados. Todas as pessoas enfermas que chegavam, imagina comigo a cena, imagina você doente, enfermo, com dores, fraqueza, cansaço e infecções, sei lá, com dificuldade de respirar, com aquela sonolência, aquela situação horrível, aquele sentimento de enfermidade que é horrível, irmãos. Quem já teve enfermo sabe como é horrível estar doente. E a pessoa mal conseguir estender a mãozinha e tocar nas vestes de Cristo, e sair virtude, e sair poder de Deus, e sair unção de Cristo. E o mal que está em mim, a enfermidade que está em mim, a doença que está em mim, perder força completamente, e o meu organismo ser revigorado, ser revitalizado, de uma forma tão extraordinária, que instantaneamente, não precisa ter 2 doses, tocar na orla dele de 8 em 8 horas, de 12 em 12 horas durante 7 dias, não teve nada disso, era instantâneo, bastava eles tocarem na orla de Cristo, e eles eram curados imediatamente. Que coisa maravilhosa, irmãos. É esse Cristo que muita gente expulsa da sua vida. É esse Cristo, com esse poder maravilhoso, extraordinário, que muitas pessoas deixam de seguir. E é esse Cristo que trouxe essa experiência maravilhosa nesta terra, na terra dos Gadarenos. O Cristo missionário, o Cristo salvador, profeta, evangelista, aquele que insistiu no seu ministério, que tempestades se levantavam contra ele, mas ele, pelo poder de Deus, repreendia todo o mal. O inimigo tem que se calar, e a obra de Cristo tem que avançar. Ela vai avançar, o inimigo querendo ou não. O reino de Deus será estabelecido pelo poder de Deus. Última lição desta história que eu quero trabalhar com você nesta noite. E eu quero mexer com o orgulho próprio, com o meu, com o seu. E vai doer, vai doer. Tem alguém aí do seu lado aí? Fala com essa pessoa que está do seu lado aí, pessoal. O ensino bíblico hoje, não é o pastor Aziel não. O ensino bíblico hoje vai mexer com o nosso orgulho próprio. Por quê? Porque eu também, Oziel, eu preciso aprender com a atitude de Cristo. Eu preciso aprender. E quantas vezes eu sou testado, e às vezes em algumas eu consigo dar a volta, em outras eu não consigo, e a gente precisa pedir a Deus misericórdia e graça, como Pedro: Senhor, salva-me que eu estou perecendo. A gente nunca pode julgar a atitude de Pedro, a experiência de Pedro, porque muitas coisas nós agimos como ele. Nós começamos a navegar sobre as águas, a andar sobre as águas, mas depois a gente começa a dar razão para as coisas erradas do mundo, da vida, e a gente começa a perecer. Eu quero mexer no teu orgulho, no meu orgulho próprio. Se você
fosse expulso de uma casa, você voltaria nessa casa? Se você viesse visitar a nossa igreja e nós te expulsássemos aqui da igreja, você voltaria na igreja? Se você fosse num comércio e lá o gerente, os funcionários, o proprietário expulsasse você de lá, você voltaria lá? Se você fosse num outro estado do território brasileiro, você, por exemplo, você goiano, se você fosse em Minas e os mineiros te expulsassem de lá, você voltaria lá? Ou você que não é goiano, você está aqui em Goiás, se os goianos te expulsassem daqui, você voltaria? Se os goianos te expulsassem, você voltaria aqui? É exatamente isso que eu quero trabalhar com você, que o texto, que o ensino bíblico quer trabalhar conosco. Na primeira oportunidade, no capítulo 8, Jesus foi na terra dos Gadarenos, e ele operou a cura dos 2 endemoniados, mas aconteceu o episódio dos porcos, e as pessoas expulsaram Jesus de lá, mandou ele embora. Humanamente falando, Jesus tinha todos os motivos para não voltar na terra dos Gadarenos. Se fôssemos olhar para o orgulho próprio, se fôssemos olhar agora o ego, a dignidade, porque muitas das vezes a gente esbarra nisso, eu não. Eu tenho que ter amor próprio, eu tenho que ter um pingo de dignidade, eu tenho que ter um pouquinho de orgulho próprio, eu não posso deixar as pessoas pisarem em mim, fazerem o que quiserem de mim. Imagina vocês, irmãos, se Jesus fizesse isso, se ele deixasse esse sentimento dominá-lo, provavelmente, talvez muitos de nós poderíamos agir da seguinte forma: vai lá no lugar e abençoa o lugar, né? Aí as pessoas expulsam, na hora que está indo embora, fica tão com raiva, fica tão revoltada, eu retiro até a bênção que eu coloquei. Aí o endemoniado podia voltar, o demônio, a legião poderia voltar, porque retirou a bênção. Imagina vocês se Jesus fosse como muitos de nós, cheio de mágoa, cheio de rancor, que não gosta de levar desaforo para casa, que não gosta de ser humilhado, não gosta de ser pisado, não gosta de ser... Que é isso? Quem estão achando que eu sou? Eu sou fulano de tal, eu tenho que ter orgulho próprio, não é assim que vão me tratar, não. E outra coisa, quantas vezes a gente age assim com filhos? Se expulsou meu filho, expulsou eu também. Eu nunca piso lá, porque se tratar mal meu filho, tratou a mim também. Quantas vezes a gente toma as dores dos outros e a gente não sabe que a gente está agindo de forma equivocada. Imagina comigo, irmão, se Jesus Cristo agisse dessa forma, se ele tivesse colocado tudo isso, o seu lado humano, os seus sentimentos, acima do plano de Deus. Imagina. Mas Jesus Cristo aqui nos ensinou uma coisa maravilhosa. Primeiro lugar, primeira avaliação que eu quero fazer com você. Lá em cima do monte, ou lá na praia, melhor dizendo, depois que Jesus alimentou o povo com pão, e aí ele estava insistindo para os seus discípulos entrarem no barco e atravessar para o outro lado, os seus discípulos imaginaram, só pode que ela vai para o lado dos Gadarenos. Mas vai de novo, ele já expulsou nós, o que nós vamos fazer lá? Primeira coisa, irmãos, Jesus Cristo não quis saber de nenhum tipo de argumentação. Entra e vai. E aí Jesus foi encontrar com eles. Novamente Jesus Cristo permitiu que os discípulos lutassem a noite inteira, porque Jesus foi topar com eles
na quarta vigília da noite, quase ao amanhecer do dia. E então Jesus Cristo está observando o nosso esforço, a nossa forma que a gente trabalha, que a gente quer levar a sério a palavra de Deus, a missão de Deus. Jesus Cristo então não teve rancor, não teve mágoa, não teve ressentimento. Ele não chegou lá e não lançou na cara dos gadarenos: ó gadarenos, agora vocês estão aqui pedindo para que eu cure vocês. Agora vocês estão aqui, ó, com os enfermos. Eu vim aqui aquela vez e vocês me expulsaram. Aqui, eu só vou operar algum milagre se vocês ficarem de joelho e pedir perdão para mim. Se houver pedido de perdão, aí eu vou operar milagre. Quantas vezes, irmão, a gente quer exigir essas coisas? Uma retratação. Se não retratar, não tem mais comunhão. Não é assim, irmãos. Jesus Cristo nos ensina que a gente deve andar sobre as águas, não sob. Ele nos ensina que a gente tem que passar por cima dos problemas e não deixar que essas coisas nos afetem. E só com essa autoridade espiritual é que tudo vai se levantar, mas vai cair pelo poder de Deus em nome de Jesus. Que fique para nós, para mim, para você, essa reflexão, que Deus possa nos ajudar a sermos como Cristo foi, a andar sobre as águas, não só as águas físicas. Ele tem poder para fazer isso, mas não é isso interessante para nós hoje. Nós andamos sobre as águas hoje quando nós passamos por cima dos problemas, quando nós passamos por cima do orgulho, quando nós passamos por cima das perdas materiais e olhamos mais para o nosso Deus, o que Ele tem para fazer, do que o que a gente tem que abrir mão para estar com Ele. Quando nós andamos sobre as águas, então nós merecemos o Cristo. Que Deus possa te ajudar a andar sobre as águas. Se você tiver de ter alguma perda em favor da sua paz com Deus, da sua reconciliação com Deus, de você consertar a sua vida com Deus, então ame mais o Deus do que os bens materiais ou as situações que você possa ter que abrir mão disso. Ame mais a Deus e Ele vai te dar em dobro. Ele vai te dar em muito mais aquilo que você abriu mão. Ele vai te dar muito mais do que você entregar para Ele. Ame o seu Deus. Que Deus possa te ajudar, me ajudar. Eu quero pedir para vocês, faça os comentários aí no chat. Pode pôr comentários lá também, sem ser no chat. Vai lá nos comentários, faça pergunta, participe e não deixe de curtir, porque de certa forma nós acreditamos que com a sua participação nós levamos esse evangelho mais longe. Hoje a nossa forma de alcançar as pessoas, irmãos, esta é um dos canais, uma das ferramentas de podermos estar conectados com as pessoas. Por isso, eu peço o teu engajamento, teu envolvimento e que você nos ajude. Semana que vem, nós vamos dar prosseguimento e nós vamos iniciar o capítulo 15. O capítulo 15 fala Jesus e a tradição dos anciãos e o que contamina o homem. Se você quiser antecipar, faça a sua leitura até o verso 28. Até o verso 28. Nós vamos trabalhar bastante. Se nós conseguirmos concluir tudo num só estudo, nós vamos falar do capítulo 15, do 1 ao 28. E depois a gente dá prosseguimento. Espero que você tenha gostado, espero que Deus possa ter te abençoado, utilizado estas reflexões aqui para de alguma forma despertar a sua vida. Que Deus te abençoe, no nome santo de Jesus, abençoe sua família, abençoe nosso município, nosso estado, nosso Brasil,
em nome de Jesus. Fica na paz, um abraço.